Fala, expert! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula aqui na comunidade e hoje o nosso tema está na tela para você, realizando uma análise completa e confiável do seu mercado com a Perplexity AI. Então a gente vai trabalhar pesquisa de mercado, independente do seu segmento aqui, com a inteligência artificial. Qual é a ideia por trás disso? É você analisar concorrentes, é você analisar o público, você, de repente, verificar se na sua cidade tem procura por aquilo que você está oferecendo, quais são as melhores estratégias. Enfim, é nós termos inteligência de mercado para a gente conseguir sair na frente. Esse é o propósito dessa aula. E por que é que nós vamos trabalhar especificamente com a Perplexity? Você poderia fazer isso com qualquer ferramenta de IA. Você poderia fazer com ChatGPT, com Gemini, com Claude. Mas a Perplexity ela tem uma característica muito bacana, muito interessante, que é a confiabilidade. Confiabilidade. Como assim, Saulo? Toda inteligência artificial, todo mecanismo de LLM que a gente chama, né, são esses modelos de linguagem larga ou grandes modelos de linguagem, eles têm um problema crônico, que é o risco de alucinação ou o risco de erro, de trazer informações equivocadas, de criar informações. Esse é um risco real para a maioria dessas LLMs. Porém, o Perplexity, ele reúne algumas características que o tornam mais confiável. O risco de alucinação aqui no Perplexity, ele é menor, e eu vou explicar por quê assim que a gente entrar no conteúdo dessa aula. Então, com base nisso, por ser uma ferramenta mais confiável, é interessante trazê-la para que você tenha uma pesquisa de mercado ainda mais robusta, ainda mais segura. Não significa que você não possa fazer com as outras, tá? Mas eu quero apresentar também essa ferramenta para a gente fugir daquele eixo tradicional. ChatGPT, Claude, Gemini, não. Tem ferramentas adicionais e hoje você vai conhecer a Perplexity. Inclusive, daqui a pouco nós vamos para a ferramenta. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, mais teórica, mas serei bem objetivo e logo em seguida a gente vai para a prática. E o que é a Perplexity? O que é a Perplexity AI? Veja, aqui a gente já começa a entender por que é que ela é tão interessante e se diferencia das outras. O primeiro ponto é que a Perplexity é, na sua essência, um motor de busca. Só que é um motor de busca potencializado por inteligência artificial generativa. E o que é que isso significa na prática? Você conhece o Google, você conhece o Yahoo, você conhece o Bing, provavelmente. Todos esses sistemas são motores de busca. É onde a gente vai quando precisa encontrar alguma informação, fazer uma pesquisa, certo? Só que a Perplexity, ela não é apenas um motor de busca. Ela tem essa natureza, mas ela tem uma IA generativa agregada. E isso a torna tão especial, tão diferenciada. A gente vai avançar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas a Perplexity ela responde perguntas com fontes verificadas em tempo real e sem alucinações. Eu não vou dizer que as alucinações elas são zero, mas você tem um risco aqui que ele é menor. Um risco menor para alucinações, para erros. Combina as buscas na web com raciocínios de LLM, que a gente já falou, que são os modelos de linguagem larga. GPT, Claude, Llama e tantos outros. E ela é ideal para realizar pesquisas aprofundadas, com referências confiáveis e atualizadas. Se você precisa realizar uma pesquisa e verificar a fonte, é com a Perplexity que você irá trabalhar, ok? Então tá, vamos seguir. Por que usar a Perplexity para uma análise de mercado? Primeiro, ela acessa dados de mercado atualizados e não apenas com conteúdo estático. Lembra que eu falei anteriormente que a Perplexity é um motor de busca? Ok, o que é que isso significa? Quando você vai para LLMs tradicionais, como o ChatGPT, por exemplo, ele não é atualizado em tempo real. Esses modelos são treinados e são atualizados com informações até um determinado
período, até uma determinada data. Hipoteticamente aqui, não me recordo qual é a data de atualização do GPT agora, mas vamos supor que ele esteja atualizado até dezembro de 2025. Significa que qualquer fato relevante que tenha acontecido de janeiro de 2026 para cá, o ChatGPT não vai conseguir verificar na sua base de dados. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa que demande informações mais recentes, você não vai conseguir encontrar pesquisando nesses mecanismos. Já o Perplexity não. Ele, por ser um motor de busca, ele vai analisar nessas bases indexadas e trazer informações atuais. Ele não busca apenas conteúdo estático. Além disso, ele cita as fontes para você. Então você consegue validar cada informação que ele te entrega antes de usar. Enfim, você pode, com base nisso, comparar seus concorrentes, as tendências do seu mercado, o comportamento do consumidor, tudo de maneira rápida e, repito, trazendo informações atualizadas. Isso, na prática, significa uma redução de horas de pesquisa. Você vai reduzir de horas para minutos, literalmente, mantendo a qualidade profissional dos resultados. Então, por tudo isso é que é interessante a gente cogitar o uso do ou da Perplexity. 5 passos para a gente utilizar da melhor forma o Perplexity. Primeiro, defina qual é o mercado ou nicho que você vai pesquisar. E agora, você acompanhando essa aula, já vai analisar para o que você faz. Qual é o seu segmento comercial? Porque quando a gente aplicar os prompts, você vai fazer as adaptações de acordo com a sua realidade. 2, pesquise. Use a ferramenta para entender o tamanho do seu mercado, para analisar tendências, para analisar concorrentes, o que é que os concorrentes estão fazendo, o que é que eles têm de ponto forte, o que é que eles têm de fraqueza, para que você possa explorar na sua estratégia. Terceiro ponto, valide. Confira as fontes citadas pela ferramenta antes de concluir o seu raciocínio. Por mais que o risco de erro ele seja menor aqui no Perplexity, não significa que ele não possa acontecer. Então, sempre que você utilizar, vale a pena você verificar as fontes e apurar se aquelas informações são condizentes ou não. A partir daí, você deve aprofundar as respostas que ela trouxer. Use follow-up questions, ou seja, use perguntas complementares. Ele já te falou o tamanho do mercado, você pode perguntar na sequência, e como é que os meus concorrentes estão trabalhando com esse público? Quanto mais perguntas você fizer, melhor será o resultado que você vai obter. E quinto, documente. Exporte todos esses resultados para um relatório, para que você gere o que a gente chama de inteligência de mercado. Não adianta você ter a informação bruta se você não sabe como utilizá-la. Portanto, esses são os passos que você deve seguir para utilizar o Perplexity da melhor forma. E agora, diante dessa exposição geral, você já entendeu qual é o diferencial da Perplexity, nós vamos para a prática. Agora é a sua vez de analisar o seu mercado. Nós vamos usar a ferramenta, eu já vou te apresentar aqui, e vamos explorar algumas opções, certo? Naturalmente, no seu dia a dia, você vai precisar adaptar isso, você vai precisar entender o seu mercado, mas com o que a gente tem aqui já dá para fazer muita coisa. Então, já vou alterar minha tela e nós vamos agora direto para o Perplexity. Maravilha! Já estamos aqui no ambiente da Perplexity e toda vez que eu apresento uma ferramenta de IA, eu faço questão de reforçar para você que a aparência delas é muito similar. Se você for ao ChatGPT, Gemini, Claude, qualquer ferramenta de LLM, que são esses modelos de linguagem larga ou grandes modelos de linguagem, você vai ter uma estrutura similar. Uma apresentação, uma caixa onde você vai interagir com a ferramenta, onde você vai escrever os seus prompts, os seus comandos. Então, quanto a isso, eu acredito que você já esteja, de certa forma, familiarizado ou familiarizada. Você tem várias funções que depois você pode explorar aqui no Perplexity. Na aba lateral, você tem a possibilidade de inserir arquivos, de você inserir conectores, ou seja, integrar a Perplexity com outras plataformas, com outros serviços, mas isso também não é novo, você vai ter em outras IAs, certo? E aqui você tem nesse botão a opção de pesquisar, que é a que a gente vai utilizar, só que você tem variações. Pesquisa profunda, por exemplo, eu quero destacar. Pesquise qualquer tema, crie relatórios detalhados, arquivos ou aplicativos ao fazer o upgrade do seu plano. Ou seja, para usar essa função, eu precisaria pagar.
certo? Ah, Saulo, e em relação aos planos, você consegue me dizer? Deixa eu ver se ele consegue abrir aqui. Se eu clicar em Upgrade, ele abre essa janela. Eu tenho planos a partir de. Eu tenho, na verdade, o de US$ 17, que é o Perplexity Pro, que te dá essas vantagens. Depois você pode explorar com calma. O Perplexity Max, que geralmente é para uso empresarial ou para quem precisa realmente de um volume maior, US$ 167 por mês. Só que eu tenho também, isso aqui difere um pouco das outras IAs, eu tenho aqui outros segmentos. Ó. O segmento de educação, ele me traz o plano Education Pro, US$ 9 por mês, de repente pode ser útil para você, e a aba de negócios, e aí são volumes maiores, né? Eu tenho inclusive US$ 271 por mês no Enterprise Max. Enfim, eu quero fazer o teste inicialmente do plano gratuito, mas já vou adiantar algo importante para você. Nos exercícios que eu fiz até para preparar essa aula, eu confesso que achei o Perplexity um pouco mais limitado no plano gratuito em relação a outras IAs. Eu não uso tanto o Perplexity no meu dia a dia, eu preciso reconhecer isso para você. Eu usei mais para essa aula aqui. Ele tem o reconhecimento da função de pesquisa aprofundada, mas no meu dia a dia as demais IAs têm me atendido bem, até porque fica um alerta. Eu nunca pego o resultado que a IA me traz e uso aquele resultado sem verificação. Então, o diferencial da Perplexity é a indicação das fontes de pesquisa. Mas todas as IAs que você utilizar, se você fizer uma verificação de fonte por si, você vai ter aí excelentes resultados. Então, na minha prática, eu não uso tanto o Perplexity. Fiz os testes para essa aula e eu senti que na execução ele me oferece acessos gratuitos um pouco mais limitados em termos de créditos de tokens do que outras IAs. Mas aí eu estou colocando isso para que você teste no seu dia a dia. Você vai experimentar o Perplexity e você vai me dizer, Saulo, eu testei e realmente eu senti isso. Ou não, Saulo, para mim atendeu super bem. Eu quero ouvir o que você tem a dizer em relação à ferramenta, tá? Então, já deixo essa ressalva, mas a gente vai para a prática. Seguindo aqui com a prática, o que é que eu quero fazer nesse momento? Eu quero. Ah, é importante falar também que você tem os modelos aqui de linguagem, tá? Nesse momento, ó, perceba, eu estou no plano gratuito e ele restringe todos os modelos adicionais. Eu não consigo usar, nesse momento, o Claude Sonnet, só se eu fizer upgrade. Eu não consigo usar o Gemini Pro, só se eu fizer upgrade. Enfim, a versão mais recente do ChatGPT, o GPT 5.5, também não. Ah, Saulo, significa que eu não vou conseguir fazer? Não, nós vamos fazer, só que ele vai usar provavelmente modelos mais básicos aqui no plano gratuito, linhas de raciocínio mais básicas. Ele vai entregar resultado, porém, se eu estivesse usando o Cloud, por exemplo, lá no plano gratuito, eu conseguiria fazer alguma coisa com o Sonnet 4.6 e ele me entregaria provavelmente resultados bem melhores. Mas vamos fazer na prática para que você tire as suas próprias impressões, certo? Vamos lá, deixa eu escrever o meu prompt agora. Aliás, como eu sempre recomendo, eu não vou escrever o prompt direto aqui, não. Eu vou escrever o meu prompt fora da Perplexity, num bloco de notas, e depois eu vou apenas copiar esse prompt e colar aqui. Vamos fazer isso. Perfeito, já estamos aqui com o bloco de notas aberto. E por que eu prefiro estruturar o meu prompt fora da ferramenta de IA? Você me ouviu dizer agora há pouco que eu percebi que no Perplexity o uso de tokens gratuitos ele é um pouco mais limitado. A verdade é que todas as ferramentas de IA têm limitação. Então, se você de repente estiver dando um comando, você clicar por engano, ou de repente você perceber que aquele comando não era o mais adequado depois de mandar, se você deixar a informação se processar, você está consumindo seus tokens, seus créditos. Então, para evitar esse tipo de falha, eu prefiro gastar um tempo maior estruturando o meu prompt fora da ferramenta e depois eu apenas copio e colo, porque assim eu minimizo esse risco de consumo de tokens desnecessários. Então vamos fazer isso aqui. Preciso realizar uma pesquisa de mercado para o meu segmento. Atuo no nicho de cursos profissionalizantes. Aqui eu estou fazendo, lógico, um exemplo. Você vai adaptar esse prompt para o seu segmento comercial. Atuo no nicho de cursos profissionalizantes em Aracaju. Quero entender quais são os meus principais concorrentes, seus pontos fortes e fraquezas que eu possa explorar.
um prompt mais genérico, e aí você pode também estruturar esse prompt com mais detalhes, e quanto mais detalhes, melhor para o seu resultado. Mas aqui a gente vai fazer algo bem genérico e vamos analisar o resultado que o Perplexity vai nos trazer. Então, quero entender quais são os meus principais concorrentes, seus pontos fortes e fraquezas para que eu possa atuar. Bom, vou só fazer isso aqui, vou ver o que ele vai me entregar e aí eu vou refinando, vou fazendo aquele follow-up questions que a gente viu na parte teórica para ver o que é que ele vai me entregar. Vou copiar esse prompt, já copiei, e agora eu vou jogar no Perplexity. Maravilha, de volta ao Perplexity, eu colo agora o comando que a gente fez. Preciso realizar uma pesquisa no meu segmento, atuo em cursos profissionalizantes em Aracaju, quero entender quais são meus principais concorrentes, pontos fortes e fraquezas que eu posso explorar. Comando básico, já vou dar o Enter aqui e vamos ver o que ele vai entregar. Já começou a processar, vai buscar as informações. Lá na parte teórica a gente viu que o diferencial do Perplexity é que ele une os aspectos de um motor de busca a uma IA generativa, então ele consegue buscar muita coisa em tempo real, e ele já nos trouxe aqui resultados. Trouxe um panorama prático, principais concorrentes, os principais nomes, né, são Senac, Senai, Grau Técnico, Sebrae, Microlins e a rede pública estadual. E ele faz aqui um detalhamento de cada concorrente, certo? Senai, Grau Técnico, maravilha. E olha que interessante, ele sempre vincula a fonte aqui. Quando ele trouxe o Senac, ele encontrou duas fontes. Ele encontrou essa notícia que é do próprio Senac e outra que também é do Senac. E aí qual é a ressalva que eu tenho que fazer para você? Por que, que a gente tem que verificar as fontes? Ele indicou o Senac como um forte concorrente e ele trouxe o número aqui, ó, Senac apresenta 50 cursos gratuitos, mas foi uma informação que o próprio Senac produziu. Então, até que ponto essa informação ela é, entendo o que eu vou colocar, ela é verídica efetivamente ou é uma propaganda ou é uma publicidade da própria empresa? Então, eu preciso ver qual foi a fonte para entender a validade daquele dado que ele me trouxe. Senai trouxe uma notícia do Globo, que eu posso verificar, trouxe uma notícia, acho que da Prefeitura de Aracaju. Percebem? Então, sempre que você fizer a pesquisa, vá analisando quais são as fontes indicadas. Tá, mas ele me indicou aqui os principais atores, os principais concorrentes, e trouxe também a questão das forças. Vamos analisar isso. Forças deles. Senac é uma marca forte, catálogo diversificado, foco em empregabilidade e cursos gratuitos. Senai e Fundati, reputação muito alta, informação prática e ligação com setores que contratam. Mais uma vez, as fontes estão todas indicadas para você ver, tá? Cada um ele trouxe os pontos fortes. Fraquezas, que isso aqui é interessante. Como é que eu vou atuar explorando as oportunidades no meu segmento comercial? Dependência de promoção por preço ou gratuidade. Todos eles, ou a maior parte deles, tendem a atrair muito pelo custo, o que abre espaço para você competir por experiência, atendimento e resultado percebido, e não só por preço. Então ele já fez uma leitura que talvez eu não tivesse ainda notado, certo? E mais uma vez as fontes estão indicadas. Ele trouxe 3 fontes aqui, ó. Trouxe até uma pesquisa agora por fora. Não, isso aqui me parece mais uma propaganda. Analisa com calma. Oferta ampla, mas pouco personalizada. As redes maiores costumam falar com muita gente ao mesmo tempo. Você pode se diferenciar com turmas específicas, comunicação genérica, menor proximidade local. Espaços de oportunidade. Onde é que eu posso agora explorar o meu mercado? Cursos de alta demanda com foco local, oferta híbrida e flexível, promessa de resultado mensurável, relacionamento com empresas locais. Então, beleza, gostei. Leitura estratégica para você. O melhor caminho não parece ser competir no geral com as grandes marcas, mas sim fazer um recorte de público. Ok. Beleza, interessante. Próximo passo útil. O ideal agora é montar uma matriz simples com 5 colunas: concorrentes, cursos, preço. Com isso você consegue enxergar onde eles estão fortes. Tá, eu já vou então fazer uma outra atividade nessa aula, que é o seguinte: eu vou pedir para ele gerar essa matriz para a gente visualmente ter uma noção melhor do que ele trouxe de dado. E depois eu vou pedir uma tarefa para ele, que a gente já fez em outras IAs, que é construir um quadro, um dashboard. E vamos ver se ele vai conseguir entregar. Perfeito. Agora eu vou escrever direto aqui, turma, porque não é um prompt exato. Eu só estou interagindo com ele. Então, aí você tem mais liberdade para fazer diretamente na plataforma. Perfeito. Quero que elabore o quadro sugerido. Vamos ver o que, é que ele vai entregar para a gente. Ele está pensando. Já montou a matriz, trouxe cada concorrente com seus pontos fortes, pontos fracos e oportunidades.
Muito bom, deixa ele terminar aí. Perfeito. Insights. Essa matriz destaca que a gratuidade atrai volume, mas abre brechas, tal. Ok. Lembrando, você precisa adaptar esses comandos para o seu segmento comercial. Se você é aluno ou aluna da comunidade, você conta com o meu suporte para isso. Então, de repente, onde você está vendo essa aula, tem algum botão para o suporte, você aciona, Saulo, preciso de ajuda no prompt. Ou Saulo, quero marcar um horário com você para estruturar os prompts e eu vou te orientar nisso. E se você ainda não faz parte da comunidade, da mesma forma, te convido a conhecer nosso trabalho, a você ter esse contato direto para evoluir. Aqui embaixo ele me listou todas as fontes que ele utilizou até agora. Estão todas aqui indicadas e eu posso verificar. Se eu clicar aqui, ele vai abrir cada notícia, cada reportagem, cada link. Tranquilo. Então, temos aqui o nosso quadro, mas eu queria um quadro mais visual, porque eu sei que se eu for para Manus, se eu for para o Cloud, ele vai me entregar um dashboard. E eu vou pedir isso agora. Ok. Agora, crie um dashboard. Dashboard é um quadro, né, um quadro geral com as informações, um dashboard interativo e visualmente interessante, com essas informações, acrescentando links úteis. Eu quero que ele crie um dashboard e que seja visualmente interessante, interativo, ou seja, que eu possa mexer com ele, e que, se possível, ele já me acrescente links. Se eu clicar, eu posso entrar no site do Senac, enfim, dessas empresas que eu estou vendo, e fazer uma análise mais detalhada. Ok? Vamos ver se ele vai conseguir entregar. Ele está processando, talvez leve um pouco mais de tempo, porque é de fato uma tarefa um pouco mais complexa, ele vai precisar criar um código aqui, já está criando. Aqui vai um dashboard interativo, visual interativo adaptado. Vamos ver. Ó, ele gerou uma coisa aqui. Gerou me parece um fluxo. Deixa ele terminar. Vou ver se eu consigo ampliar aqui para a gente ver melhor. Deixa eu ampliar aqui. Tela cheia. Bom, ele me gerou. Eu quero entender o que foi que ele me gerou. Esse fluxograma destaca brechas exploráveis, como personalização, onde as redes grandes são mais genéricas. Entendi. Acho que ele fez uma classificação aqui. Microlinks. Emprego 6 como se fosse uma nota, né? Preço, catálogo 7. Eu estou entendendo dessa forma. Mas, em geral, ele não entregou o que eu queria. Eu queria um dashboard, um quadro de visualização com todas as informações e com os links. A gente indicou os links aqui. Ele não me deu. Inclusive, se eu clico aqui, ele não abre absolutamente nada. Vamos ver se ele entregou mais alguma coisa aqui embaixo. Siga os caminhos para ideias específicas. Deu aqui, acho que o código, né? Enfim. Não, ele deu os links. Tá. E links úteis. Bom, turma, não era exatamente isso que eu queria, não. Eu queria um dashboard visual. Então eu vou, mais uma vez, reforçar o comando para ele. Não vou nem colocar o perfeito. Na verdade, não gostei muito do resultado. Eu gostaria de um painel de controle. E vou colocar entre parênteses o dashboard. Dashboard. E não um fluxograma. Consegue rever? Dei o comando e vamos deixar ele trabalhar. Bom, aqui está uma versão revisada do dashboard, agora com foco em painéis de controle, visualização de KPIs, enfim, simula um dashboard com métricas. Vamos lá. KPIs gerais são os indicadores, né, que eu devo analisar. Empregabilidade, preço, catálogo, tal. E me deu isso aqui. Vamos ampliar. Ele continuou na mesma formatação de dashboard, gente. Sinceramente, eu esperava mais dessa entrega. E voltou com uma tabela. Mas tabela é algo muito básico. Lógico, ele economizou muito tempo para mim. Mas é o que eu estou dizendo, sabe, gente? Se eu fosse para Manus, se eu fosse para o Cloud, eu teria resultados bem superiores a isso aqui, dando os mesmos comandos. Certo? No geral é isso que ele vai me entregar. Não vou forçar mais porque senão não vai avançar muito disso. Até porque eu estou no plano gratuito. E essa é a minha queixa particular em relação ao Perplexity. No plano gratuito eu senti que ele é muito limitado. Se eu estivesse no plano pago, provavelmente eu faria muito mais coisa, ele me entregaria um resultado excelente aqui. Mas para o plano gratuito não me convenceu tanto não.
Não me convenceu. Porém, inclusive ele está dando aqui, ó, limite de prévia gratuita atingido. Agora usando a pesquisa básica. Ou seja, eu estou nos modelos mais simples, né? E se eu quiser, eu preciso pagar. Já abre aqui a telinha para eu assinar o meu plano. Essa é a minha experiência e eu quero que seja uma experiência real para você. Porque eu poderia trazer só os aspectos positivos, mas não. Quando eu fizer a análise de ferramenta, eu vou procurar sempre trazer o lado positivo e o lado negativo. E você, eu quero que você teste. Também não quero que você aceite o que eu estou falando aqui e tome como verdade. Experimenta, cria a sua conta no Perplexity, executa e você interage comigo, tá? Mas vamos fazer mais uma atividade. Ok. Com base em tudo isso, vou pedir agora para ele criar para mim um plano de marketing com publicações e estratégias para os próximos 7 dias. Vou pedir para ele criar esse plano de marketing para os próximos 7 dias. Com base em tudo isso, crie um plano de marketing fácil de implementar para os próximos 7 dias. Vamos ver o que é que ele vai trazer. Plano de marketing prático, de execução imediata. O que é que ele está me dizendo? Dia 1, criar um perfil comercial no Instagram, ou otimizar o que já existe. Postar um story. Listar 3 cursos estrela, baseado na matriz de estrela, né? Administrativo rápido, vendas práticas, estética. Ok, sugeriu até um preço aqui. E aí vai seguindo. Dia 3, dia 4. Ok, o plano ele me entregou, certo? Provavelmente é um plano mais básico, porque nós estamos operando com o modelo básico. Então, eu vou pedir agora para ele gerar. Perfeito. Agora, gere o conteúdo para alimentar as redes sociais nestes 7 dias. Vamos ver o que ele vai entregar. Sugeriu no dia 1 um story com uma enquete. Qual curso você precisa agora em Aracaju? E dando aqui os dados, inclusive ele puxou DDD 71 em Aracaju. Enfim, são detalhes que chamam a atenção e eu preciso alertar para você. Não fez o menor sentido isso aqui. Vamos seguir. Enfim, foi dando aqui as sugestões. Entregou. Mas para mim ele entregou muito básico. Se eu tivesse em outra ferramenta, acho que entregaria muito mais. Eu acho que eu não vou avançar, já deu para fazer uma análise e eu vou agora trazer a minha opinião para você. Exata. Vou até mudar aqui a tela. Bom, turma, diante de tudo isso, qual é a impressão que eu tenho? O Perplexity é uma excelente ferramenta, sim, para pesquisas complexas. Inclusive, ele tem uma função muito boa, que é essa computer aqui. Se você pesquisar online, você vai ver muita gente falando dela, que é um agente de IA, que pode organizar a sua vida, pode criar protótipos, pode pesquisar leads, ele faz muita coisa. Há exemplo de Cloud Coworking, há exemplo de Antigravity, do Google, ele consegue fazer muita coisa. Mas na versão paga, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, e for pedir uma tarefa, ele abriu aqui o prompt para a gente usar. Crie para mim um CRM pessoal para acompanhar as pessoas da minha rede. Vamos ver se ele vai. Vou dar o comando, mas ele pede para fazer upgrade. Limitou. Então, o computer não está disponível para a gente aqui. Mais uma vez, certo? Tem a questão das tarefas agendadas, mas tudo isso vai no plano pago. Então, minha impressão é: vale a pena experimentar, sim, o Perplexity. Eu acho que é importante. Deixa eu mudar aqui para a versão normal. Vale a pena você experimentar, mas sabendo que provavelmente você vai se deparar com esses aspectos de limitação. Se você trabalha na área acadêmica, você precisa de pesquisas profundas, talvez valha a pena você investir. Investir para ter acesso a esse recurso aqui, por exemplo, da pesquisa profunda, certo? Mas considere também que outras IAs, como estão em uma constante disputa, já chegam aqui. O GPT lançou recentemente a versão 5.5, a OpenAI, né, do GPT. E a 5.5 Instant, ela promete reduzir muito o nível de alucinações, de erros e fazer pesquisas em tempo real. Então pode ser até que supra essa funcionalidade. Não sabemos até quando o Perplexity vai manter esse grande diferencial, e especialmente se ele permanecer com essa limitação. Eu entendo que ele deveria abrir mais o uso e depois, obviamente, quem tiver interesse, investir, tá? Mas para hoje, essa é a minha impressão.
Fizemos a análise de mercado? Fizemos. Ele entregou o plano? Entregou. Mas, se você quiser resultados mais aprofundados, você tem ferramenta que entrega isso gratuitamente também. Tá bom? Então, isso é o que eu quero passar para você hoje. Espero que isso abra um pouco mais a sua mente, que você explore as opções. E, repito, você conta com o meu suporte. Se você é aluno ou aluna da comunidade, é só acionar. E se você ainda não faz parte, entre em contato conosco para você entender como ter acesso aos encontros presenciais, ao suporte presencial, tudo o que você precisa para evoluir. Eu sempre digo que quem domina a IA domina o jogo e você não pode ficar fora disso. Tá bom? Sucesso e até a nossa próxima aula.